não bastasse a pandemia que o Brasil enfrenta, que está gerando muita dor, muito sofrimento, muita aflição, porque já são mais de 2.400 pessoas vitimadas pelo vírus, o coronavírus. E, além disso, as precárias condições da infraestrutura sanitária em nosso país. Ainda bem que temos o Sistema Único de Saúde, que é um sistema público muito bem concebido, com uma concepção avançada, moderna, mas que não teve da parte desses governos a atenção necessária, os recursos indispensáveis para o cotidiano da vida da sociedade, mas até mesmo, sobretudo, quando se enfrenta uma situação como a que estamos a viver nos dias de hoje. E soma-se a essa crise, a essa preocupação enorme, a essa aflição que nos atinge a todos, é essa crise política que o presidente golpista, desequilibrado, inseguro, vem colocando também como um desafio enorme que os democratas desse país, aqueles que apoiaram as medidas de resistência ao regime militar, que deram as suas vidas, não são menos do que 434 brasileiros e brasileiras, ainda desaparecidos, não se sabe onde foram os seus corpos colocados, e há ainda, portanto, muita ferida aberta. Mas, ao mesmo tempo, vivemos um período de democracia que permitiu uma Constituição avançada, como é a Constituição de 88, conquistas importantes, trabalhistas, conquistas previdenciárias, conquistas sociais, conquistas de direitos sociais, individuais, políticos, e que é uma herança preciosa, é um legado das gerações que já se foram, como resultado do processo de enfrentamento à ditadura militar e, consequentemente, ao processo de redemocratização do país. E depois desse tempo, vêm governos que promoveram um golpe de uma presidenta eleita diretamente, desmontou todo o sistema e todas as políticas sociais, as políticas voltadas a responder aos direitos soberanos do povo brasileiro, e essas perdas vêm se dando a passos largos, seja do ponto de vista dos trabalhadores, na reforma trabalhista, que quer se aprofundar, inclusive, com uma outra medida nessa direção, para tornar ainda mais cruel as regras que orientam as relações capital-trabalho, sempre, né, punindo os trabalhadores e beneficiando os patrões, os empresários, o sistema financeiro. Tem sido essa a regra e o comportamento desses governos golpistas, desses governos autoritários, desses governos que não se conformam. E, num dado momento da história democrática desse país, as forças que construíram aquilo que há de melhor no país e que acreditam que é possível construir uma sociedade solidária, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde todos, indistintamente, têm assegurado os seus direitos à vida, à dignidade, à liberdade, a sua condição de seres humanos como sujeito de direitos e como sujeito, né, de dignidade. Nesse sentido, nós estamos a viver uma ameaça real, concreta, de se perder tudo isso, de se cair de novo, né, na escuridão de um regime que não há liberdade de expressão, não há liberdade de mobilidade, não há liberdade de opinião, não há liberdade de nada. E vem pelas mãos de um estulto, de um irresponsável, de um despreparado, de um esmiolado, que
equivocadamente, a maioria do povo brasileiro o escolheu, o elegeu presidente da República. Mas desde a campanha eleitoral e os primeiro ano e segundo ano do seu governo, está ficando cada vez mais claro, mais evidente o seu despreparo, o seu desequilíbrio, a sua insegurança. E tanto é que ele vive se sentindo ameaçado pelos seus ministros. Agora mesmo, ele substituiu o ministro da Saúde no pior momento em que havia uma equipe de técnicos, de especialistas, de cientistas que estavam à frente do Ministério da Saúde, buscando saídas e soluções para essa gravíssima crise sanitária que o país vive hoje. E logo em seguida, no mesmo ato que estava destituindo o ministro e dando posse ao outro, ele já lançava críticas, ameaças e ofensas ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que ele se sente ameaçado pelo Rodrigo Maia, porque, de uma certa forma, ele, como presidente da Câmara, e com o apoio de todos os partidos, eu diria até, vem exatamente dando uma resposta, aquela resposta que o país necessita, é premente delas, que é criar condições de sobrevivência para os que tiveram que fechar suas atividades, perder algum tempo de trabalho, mas tendo que ser preservado o seu direito ao trabalho, os postos de trabalho, mesmo que eles não estejam trabalhando em razão da quarentena que as autoridades sanitárias, desde a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde brasileiro e todos os especialistas, cientistas, pesquisadores recomendam que se isolem as pessoas em suas casas como uma das medidas mais eficazes para prevenir a extensão dessa coronavírus, tirando milhares de vidas, e estamos ameaçados dessa consequência trágica dessa crise sanitária que estamos vivendo. E o presidente, ao invés de se apoiar, de se sustentar pelos que entendem do assunto, ele, pelo contrário, ele se sentiu enciumado e ameaçado no seu autoritarismo e no seu poder por um ministro que estava merecendo a confiança da sociedade brasileira. Vinha exatamente recebendo a compreensão do seu trabalho, o trabalho seu e da sua equipe, e simplesmente ele se sentiu ameaçado. Então ele resolveu fechar o cerco. E fechar o cerco é também fechar o cerco em relação ao Congresso, em relação ao Supremo, em relação às instituições republicanas, as instituições que compõem o Estado democrático de direito no país. E ameaçando com retrocessos, com golpes, com a AI-5. Isso é inadmissível, isso é reprovável, isso é de se indignar. E nós não vamos tolerar outros retrocessos como tivemos em tantos outros momentos da história brasileira. E eu, com a idade que tenho, já vivi momentos muito graves em relação a isso. Quando criança, a minha família e os meus conterrâneos da Paraíba sofremos os efeitos do golpe, aliás, da ditadura de Vargas. E não foram poucos e não foram fáceis esses efeitos daquela ditadura, como de qualquer ditadura, seja uma ditadura civil ou seja uma ditadura militar. Ditadura é ditadura. E ditadura não é o que recomenda os países avançados, a civilização, a vocação humana é pela paz, pela democracia, pela liberdade. E, lamentavelmente, estamos falhos dessas condições no Brasil de hoje. Por isso, os democratas que lutamos contra a ditadura do Vargas e lutamos 21 anos da ditadura militar, civil-militar, apoiada pelos endinheirados desse país e que nos privou da liberdade,
durante longos e penosos 21 anos. Além das vítimas desaparecidas, torturadas, assassinadas e um total descaso com os direitos humanos, com a violação da vida, foi o que ocorreu nesse país numa ditadura que hoje está sendo trazida de volta como desejo, como aspiração, né, e como recomendação ao presidente da República, que também não diz nada. E a presença dele, o seu discurso dele, já por si só, já define que ele está de acordo, já dá para inferir que ele está de acordo com essas teses, e que não são poucos os momentos em que ele sinalizou nessa direção, senão ele, os seus filhos, que não têm também o menor compromisso com nada de bom, de certo, de justo na sociedade, no caso, na sociedade brasileira. Portanto, esse momento está se agudizando, essa ameaça contra a democracia brasileira. Está nos ameaçando de mais um período de terror, que é uma ditadura, qualquer que ela seja, e nós não vamos permitir que isso aconteça. E eu falo disso não só por mim, mas os que ainda sobrevivem, os da minha geração, os das gerações que se seguiram a minha e que reconstruíram a democracia em nosso país. E o legado que nós devemos aos que deram suas vidas, sua juventude, seus sonhos, à democracia no país, que são os que foram assassinados pela ditadura e os 434 desaparecidos políticos que ainda continuam sendo, portanto, vítimas da ditadura, porque se não se esclarece o final de um crime, esse crime é um crime continuado, que é o que ocorre com os mais de 434 desaparecidos políticos da ditadura militar de 64. Não vamos permitir que isso ocorra mais uma vez em nosso país. No que depender de mim, que já estou nesse estágio da vida, mas eu não quero morrer numa ditadura. Eu quero usufruir até o último dia da minha existência. Paz, liberdade, luta por direitos, respeito às diferenças, dignidade para todos nos termos que está posto lá na Constituição Soberana Cidadã de 1988. Então, senhor Bolsonaro, não venha cantar de galo, se imaginar com o apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas de hoje não são mais aquelas que deram o golpe e mantiveram 21 anos de ditadura no país. Não! Hoje são novas gerações, são novos generais, são novas tropas que já têm consciência da importância da liberdade, da democracia, da igualdade de direitos em qualquer sociedade. Portanto, não se atreva, porque a sociedade civil do país viveu momentos de muita mobilização, de muita participação, de muito exercício de cidadania política. E essa força é uma força viva, que na hora que lhe der, na sua vontade soberana, vai para as ruas. E vai para as ruas defender a liberdade, a democracia, os direitos humanos, a cidadania, as conquistas democráticas que esse país conquistou ao longo do último século, digamos assim. Então, nós estamos aqui manifestando nosso repúdio, nossa indignação e nossa certeza de que a nação brasileira, o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, as mulheres brasileiras, todos aqueles que vivem e que constroem essa nação que é o Brasil, o querido Brasil, a nação brasileira, de um povo trabalhador, um povo honesto, um povo capaz de se somar para defender aquilo que é mais importante na vida de uma sociedade, que é o seu direito de ir e vir, a sua liberdade,
a liberdade de expressão e o direito de ser aquilo que bem entender a cada um de nós, mas ao mesmo tempo com a consciência de que a nação é um conjunto de seres humanos livres e independentes, mas que se juntam com toda a força e determinação para defender aquilo que é sagrado e o que estamos a defender nesse momento, e o que é mais sagrado nesse momento, além da vida desses milhares de pessoas que estão sendo atingidas por uma pandemia, por um vírus terrível, também estamos sendo atingidos, ameaçados, feridos, por uma ameaça inominável de quem veio à presidência da República pelas mãos do povo, nos termos da democracia, da Constituição brasileira, que jurou no ato público, nas ruas ou diante do Congresso, respeitar aquela Constituição, a Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães e de tantos outros que lutaram pela redemocratização do país. Então, ele deve aos brasileiros o respeito a essa Constituição. E, entre outros deveres de quem se elegeu, né, sob a égide dessa lei maior, que é a Constituição de 88, tem o dever de defendê-la, tem o dever de preservá-la, tem o dever de aperfeiçoá-la, de ampliá-la com novos direitos e novas conquistas de um povo soberano, como é o povo brasileiro. Portanto, fiquemos atentos, vigilantes. Não vamos deixar que essa fera, que essa ameaça, que esse descontrolado, esse desmiolado, venha tirar de nós, do povo brasileiro, aquilo que custou muito caro, de muitas mães, cuja ferida ainda está aberta, esperando saber onde está o cadáver do seu filho, assim como tantos outros que estão esperando saber onde está o cadáver do seu irmão, da sua esposa ou do seu esposo, para que possa honrar com uma vela, com uma oração, com uma presença amorosa, para poder atenuar essa dor enorme que se acha ainda muito viva na alma, no coração e na mente de todos aqueles que viveram, de uma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente, o horror que foi a ditadura civil-militar resultante do golpe de 64. Não passará essa ameaça do presidente. Não vamos permitir que a ditadura volte. Nós vamos dar a última gota da nossa vida, o último momento, o último instante da nossa vida, para defender esse patrimônio de milhares, milhões de brasileiros que deram muito para que pudéssemos ter essa incipiente democracia. Mas mesmo incipiente, é o dom maior de que dispomos, e não vamos permitir que ninguém lance mão dela e venha tirar dela, do povo brasileiro, esse patrimônio extraordinário que é a democracia. Se cuide, senhor Bolsonaro. Você é que precisa deixar esse posto que equivocadamente o povo lhe mandou, lhe deu, lhe permitiu, lhe concedeu. Respeite a vontade popular. Respeitar a vontade popular hoje é deixar aberta esse espaço, esse comando do Brasil, para que outros mais adequados, mais sábios, não é bem isso, mais sadios do ponto de vista mental, psicológico, emocional, possam chegar a esse cargo e colocá-lo a serviço daquilo que é mais sagrado de uma nação, que é a sua soberania, a sua liberdade, o seu direito de manter-se em união com outros brasileiros na defesa exatamente daquilo que custou muito caro a todos nós e a todas nós mulheres brasileiras
que foi a Constituição de 88 e a democracia que vigeu ou está vigendo até os dias de hoje. E eu espero, eu conclamo as Forças Armadas que deem um basta a esse presidente e não permita que ele continue dizendo tanta besteira e provocando tanto os democratas brasileiros, porque isso vai custar muito caro a esse sujeito que não deveria estar no lugar que está, mas que o povo brasileiro certamente terá uma oportunidade de corrigir o seu equívoco. Portanto, quero me somar a todos os brasileiros e brasileiras, os democratas que estão dispostos a ir às últimas consequências para defender a democracia e o Estado democrático de direitos em nosso país.